Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é William McCormick e vamos começar o nosso primeiro vídeo, recortes da psicanálise, trabalhando aí pequenas temáticas, né, que são recortadas, né, da teoria psicanalítica e que nós podemos instrumentalizar para pensar um pouco a sociedade, a política, a cultura e a clínica. Isso, é importante a gente pensar que a psicanálise oferece um aparato teórico, né, de experiência da linguagem que possibilita a gente pensar outros fenômenos e campos, né? A psicanálise como um campo para além da clínica, como um campo da ética, da estética e da política. E hoje eu gostaria de aproveitar e falar um pouco sobre algumas temáticas, né, que afloram, né, que são sintomáticas hoje na sociedade, produzidas, reforçadas ou potencializadas pelo que nós vamos pensar de uma crise humanitária de saúde, né, que é a pandemia do Covid-19. Momentos, né, dramáticos, né, momentos trágicos, momentos humanitários, né, que mostram a precarização, mostram o quão o humano é frágil, o quão o humano é pequeno diante da força incomensurável, né, da natureza, da força avassaladora da natureza, nos coloca em posição, né, do que nós vamos chamar, né, o que Freud chamava de desamparo. No alemão, Hilflosigkeit. Né? Hilf de ajuda, Losig perdido, Keit é o que dá a conotação de substantivo à palavra no alemão. Né? A ausência de ajuda, né? O olhar para o cosmos, né? Para o mundo, para o universo, e ver como nós somos pequenos, né? Diante dele, nós somos impotentes diante dele, da força avassaladora da natureza. Freud vai trabalhar o conceito de desamparo, propriamente, né, utilizando esse termo, utilizando essa noção no texto de 1927, chama O Futuro de uma Ilusão. Né? E esse desamparo nos convoca, né, a respostas sociais, a respostas individuais, no medo ou da angústia. Né? E é interessante, né? A resposta do medo ao desamparo nos coloca uma posição, né, à espera, né, na esperança de uma providência, de um sentido de que o outro venha e nos proteja e nos guarde, né? E a angústia nos coloca e nos convoca a uma resposta em forma de ação, né? Pensamos em angústia como um potencial emancipatório, né, desse sujeito que se vê e se lembra desamparado. Né? Freud fala também nesse texto em um embrião, né, do que nós vamos chamar das religiões, que ele vai chamar de o sentimento oceânico. Né? O sentimento oceânico é esse reapaixonamento, né? Sentir uno com o cosmos, né? Algo que é extremamente infantil, né, e perdido, né? Ou seja, onde eu e o cosmos temos uma ligação, tudo faz sentido, né? Tudo é previsto, tudo é pensado por uma consciência, né? E pressupõe que esse desamparo seja negado, né? Não há desamparo quando há um projeto, quando há uma consciência que pensa as coisas boas, mas inclusive as coisas ruins, ou seja, há um plano, né, para isso. Então a gente precisa, né, pensar o quão o desamparo, né, que nós vemos pode nos propiciar, né, uma possibilidade de pensar, de elaborar, né, as questões da vida, né, as intempéries da vida, e potencializar nesse sujeito um potencial
emancipatório. Esse é um ponto importante para a gente pensar, né? Se a gente paralisa ou se a gente se emancipa, né? São respostas diferentes ao mesmo a mesma questão, que é a questão do desamparo, né? Quando a gente fala no alemão medo, nós temos duas possibilidades do medo, né? O Fürchte, que é o medo com substância, e o Angst, que é o medo sem substância. O medo sem substância, o Angst, é o que nós vamos chamar de angústia, né? E a gente precisa lembrar que a sociedade transformou a angústia em um sintoma que precisa ser rechaçado e eliminado a qualquer preço, via tecnologia, via consumo, via gozo, né? Via anestesias em si. E na análise, né, no processo analítico, a gente lembra que a angústia é matéria-prima, o sujeito produz na angústia. O processo de análise é um processo de responder produtivamente a uma posição de angústia. O artista produz a partir de angústia. Esse é um ponto no que nós estamos transformando em patologia, o que seria um potencial emancipatório. Vale a pena pensarmos. Um grande abraço e até a próxima.